queridos amigos, é uma alegria muito grande estar aqui hoje para mais uma reflexão em torno da doutrina espírita, que sempre nos oferece um conjunto de bênçãos para a nossa vida ser mais rica e mais feliz. Hoje nós iremos refletir em torno da doce presença de Jesus em nossa vida, no papel transformador que a sua mensagem realiza na vida de cada um de nós. E é por isso que desejamos que, enquanto as nossas reflexões estiverem acontecendo, todos nós possamos desfrutar de paz, de serenidade e de equilíbrio. E ao final das reflexões, possamos levar conosco uma inspiração para uma vida melhor. E nós nos recordamos que certa vez Pedro, jovem pescador, estava realizando as suas tarefas habituais, junto com aquele grupo que também extraía do Mar da Galileia os recursos para a sua própria sobrevivência. Eles haviam realizado um grande esforço na pescaria da véspera, tentando obter os resultados com que poderiam sustentar as suas famílias. Mas acontece que os resultados não tinham sido promissores. Todo o esforço feito durante a pescaria havia resultado em quase nada, e é por isso que naquele dia os pescadores estavam no estado de alma quase que desanimador. E é assim que Pedro vai realizar o seu esforço de lançar redes ao mar. Mas naquele momento, quando o grupo está se dirigindo para a embarcação com a qual iriam realizar o seu trabalho habitual, eles observam quando um jovem de grande beleza e sabedoria toma assento na embarcação e vai com eles realizar o esforço do trabalho comum. E naquela hora então, quando Pedro vai lançar as redes ao mar, ele ouve quando aquele jovem, que ele já tinha se habituado a ver na sinagoga local, fazendo reflexões tão preciosas sobre a lei divina, quando esse jovem recomenda a ele: Pedro, lança redes à direita. Ele havia se esforçado tanto na véspera e não tinha obtido resultados, que naquele momento, quando ele ouve essa indicação de que deveria lançar as redes à direita, ele observa como se isso não fosse o ideal ou se isso não fosse possível. Então, como quem conhecia profundamente o trabalho da pescaria, ele dirige a resposta àquele interlocutor amigo e diz: Senhor, tenho feito isso a véspera toda e não obtive resultados. Era como que ele estivesse dizendo: o mar hoje não está para peixes. E se ele procedesse daquele jeito, também não obteria resultados. Mas a fala daquele jovem que era Jesus era uma fala tão imperiosa, tão firme, tão vigorosa, que não deixava sombra de dúvidas. Era como que um convite que devesse ser aceito. E Pedro, então, quando ia lançar redes ao mar, ouvindo aquela fala, reafirma: Senhor, tenho feito isso a véspera toda e não obtive resultados. Mas porque tu me pedes, eu assim farei. E ele, num esforço maquinal habitual, lança redes à direita, mas não esperando que os resultados viessem promissores. Era mais um gesto mecânico, habitual, rotineiro. E quando ele aguarda para depois trazer as redes de volta à embarcação, ele observa que no momento em que ele vai fazer o movimento de trazer as redes para a barca, algo diferente e extraordinário acontece. As redes estavam mais pesadas do que o habitual e ele sozinho não conseguia puxá-las para trazê-las para dentro do barco. Então os amigos se reúnem porque havia indicação de que as redes estavam pesadas porque o resultado era muito maior do que o esperado. E quando eles conseguem puxar as redes para trazê-la para dentro do barco, a surpresa que visita o coração de todos traz em si uma alegria extraordinária, porque eles observam que o resultado era maravilhoso. A pescaria era tão promissora que os peixes que estavam agora nas redes deveriam ser divididos com todos que naquela manhã haviam trabalhado em conjunto. E assim, então, aquele estado de antes, que era quase que um estado de desalento ou de sofrimento pelos resultados que não tinham sido tão bons na véspera, agora tinha dado lugar a um sentimento de grande alegria e de confiança que visitou o coração de todos. E naquele dia,
Todos os que estavam presenciando aquele momento viveram instantes de grande felicidade, porque aquele resultado traria para eles oportunidade de trabalho, de sobrevivência digna, de alimentar as suas famílias. Então era um resultado compartilhado, trazendo felicidade ao coração de todos. Mas quando Pedro observa que ele somente tinha chegado a esse resultado feliz porque antes uma orientação feliz havia chegado, Pedro então se dá conta de que não está diante de alguém comum. Aquele coração cuja energia benéfica inspirava uma vida feliz, cuja palavra conduzia para atitudes felizes, era alguém que vinha da parte de Deus. E ele, muito comovido, se ajoelha na embarcação e diz: Senhor, perdoa-me por haver duvidado de ti. Eu não sou digno de ter um homem santo como o Senhor na minha embarcação. Mas naquela hora, ele vai ouvir uma fala que depois muda o rumo da sua vida. Porque ele vai ouvir Jesus dizendo a ele: Pedro, não te preocupes. Por enquanto você é pescador de peixes, mas amanhã você será pescador de almas. E daí para frente nós vamos ver Pedro e Jesus numa amizade tão linda, em que tantas vezes a casa de Pedro se torna o local onde Jesus vai ficar por um pouco de tempo. Às vezes, na companhia da família, orientando aquelas vidas, mas dali partindo para a grande família humana, em diálogos tão ricos de profundidade, de orientações seguras, de indicações para uma vida melhor. É a partir desse convívio com Pedro que Jesus vai falar às multidões que vão procurá-lo, muitas vezes em Cafarnaum ou nos arredores ou em outras regiões mais distantes, todos eles buscando a mesma luz, a mesma segurança e a mesma inspiração feliz que tinha chegado para Pedro. E o mais bonito de tudo isso, que além de Pedro, outros amigos vão se aproximar do Mestre e vão formar o que nós vamos chamar carinhosamente de colégio apostólico, aqueles 12 discípulos que vão seguir Jesus mais diretamente, auxiliando-o na tarefa de compartilhar com os homens as riquezas do seu coração. Mas o mais bonito da reflexão que nós trouxemos neste momento é pensar que a figura de Jesus é essa figura que norteia os nossos passos para uma vida melhor. Naquele dia, Pedro certamente enfrentava aqueles instantes que visitam a vida de todos nós, em que nós lutamos tanto e não obtivemos resultado, em que pretendíamos algo que não aconteceu conforme pensado, em que esperávamos que alguma coisa fosse diferente e não saiu conforme projetado. Era aquela hora em que ele tinha vontade de que fosse diferente, mas os resultados não eram os melhores. E no instante em que ele ia se entregar, provavelmente a um estado de desalento, ou de desânimo, ou de apatia, Jesus chega convidando a uma ação construtiva, a renovação das esperanças e a renovação da fé. E a partir daí, nós vamos vendo como é que se concretiza aquela fala de Jesus, que até aquele momento ele era um pescador comum, Pedro era um pescador comum, mas depois se tornaria um pescador de almas, porque deste primeiro instante até o termo da jornada de Pedro, nós vamos ver que ele vai se constituindo num homem forte, ativo no bem, o coração dedicado à felicidade dos seus semelhantes. Aquele esforço primeiro de lançar redes ao mar seria aos poucos substituído ao esforço de lançar para as multidões que procuravam por ele as oportunidades de felicidade, de orientações e de lições que ele tinha recebido do Mestre, a quem ele tanto amava. Então nós vemos que o convívio de Jesus com Pedro fez de Pedro um homem melhor, fez de Pedro um homem mais forte, fez de Pedro um homem mais sábio. Por quê? Porque as lições de Jesus eram um norte, constituem-se numa diretriz que nos leva a um caminho melhor, porque nos mostra os potenciais que nós temos, as possibilidades que nos chegam, as chances de crescimento e, mais do que isso, nos preparam para viver com coragem aquelas horas que são difíceis, os instantes turbulentos, os momentos de tormenta. Nós vemos
que com Jesus a vida se renova para melhor e a presença de Jesus, a sua mensagem, nos transforma num coração mais forte, mais resoluto e mais capacitado para viver a vida com sabedoria. Mas não foi apenas com Pedro que isso aconteceu. Se nós formos ler as narrativas do Evangelho, dos evangelistas, nós vamos ver quantos corações, quando encontram Jesus, se renovam, norteiam seus passos, se enriquecem e se engrandecem. Nós vamos ver um jovem que, até encontrar Jesus, vivia perseguindo os cristãos, porque achava que eles estavam na contramão ou na contrariedade das leis divinas. Ele amava as leis divinas e queria zelar por elas, mas ele não podia admitir que o emissário divino, o enviado divino, tivesse nascido numa manjedoura e tivesse morrido como um malfeitor na cruz. Era por isso que ele, no auge da sua juventude, realizando tarefas muito expressivas na coletividade da época lá em Jerusalém, ele se converte, ele se coloca como um opositor dos cristãos e persegue os cristãos. Até que um dia ele está indo à cidade de Damasco perseguir um cristão muito atuante em Damasco que se chamava Ananias. E nessa viagem em que ele sai de Jerusalém em direção a Damasco, vai haver um momento que um encontro diferente acontece em seu coração. Ele então vai ver, num momento inesperado, que uma visita diferente chega até ele. E quando ele se dá conta, diante daquela beleza que ele vê, ele está de joelhos no sol do deserto. E ele ouve a voz que vai perguntar a ele: Saulo, por que me persegues? Mas ele procura na memória quem era aquele coração que dizia: por que me persegues? Se ele nem conhecia. E ele então pergunta: mas quem sois vós, Senhor? E ouve a fala de Jesus que vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque ele perseguia Jesus quando perseguia os cristãos. Mas naquela hora, quando ele se dá conta de que aquele mestre que os outros amavam e ele desconhecia estava diante dele, uma expressão legítima do amor de Deus, cuja bondade irradiava para o coração de todos, ele então, muito tocado, profundamente sensibilizado, se entrega a Jesus em sentimento e naquela hora reconhece que quem estava errado era ele, porque os seguidores de Jesus estavam absolutamente certos de amar Jesus como um mestre muito querido. Então, naquele instante, o jovem Saulo, ajoelhado diante de Jesus, profundamente comovido, vai dizer: Senhor, que queres que eu faça? E dali para frente, vai guiar-se pelas lições de Jesus. E aos poucos vai modificando o seu modo de ser. Deixa de ser perseguidor para ser amigo. Deixa de ser impositivo para ser aquele que participa, que propõe, que integra. Vai se renovando, se transformando no irmão de todos, a ponto de mais tarde fazer viagens às regiões mais distantes daquela época para levar a mensagem de Jesus para quem tinha sede dele. E é assim que nós vamos ver o jovem Saulo transformando-se mais tarde no apóstolo Paulo, Paulo de Tarso, quando ele então assume a nomenclatura Paulo de Tarso para expressar a mudança de sua vida, porque antes ele havia vivido de uma maneira e depois de Jesus ele vivia de outra. E é assim que quando ele está encerrando a sua trajetória, ele vai escrever aos irmãos de Corinto, dizendo: mas quem conhece Jesus, nova criatura é. Porque para trás ficam tudo aquilo que expressava a vida do homem velho. E tem-se ensejo o instante de renovação, de constituição de uma nova criatura. Porque ele sabia que a proposta de Jesus não é uma proposta para apenas falar a nossa mente. É uma proposta que vem para renovar o nosso ser, porque ele nos ensina a amar o nosso próximo. Ele nos ensina a amar a vida. Ele nos ensina a amar a Deus. Mas ele nos ensina a amar a nós mesmos. E quando nós nos amamos,
Nós lutamos para ser melhores do que somos. Nós lutamos para superar os desafios do caminho. Nós lutamos para enfrentar bem as adversidades da estrada, porque nós aprendemos que as lutas da vida são transitórias. Elas não ficarão para sempre, mas se nós as enfrentarmos com sabedoria, com confiança e com fé, com esperança, nós obtemos bons resultados. Não foi assim que aconteceu com Pedro no dia da pesca, que depois ficou conhecida como sendo a pesca maravilhosa? Ele estava num momento de desafio. Aparentemente os resultados não eram os melhores, não eram promissores. Eles podiam até pensar que seria sempre assim. Mas quando Jesus chega e propõe a confiança, a esperança, uma nova atitude, eles enfrentam o desafio e depois chegam a bons resultados. Com Saulo de Tarso também. Até Jesus chegar, ele ia numa diretriz. Mas quando Jesus chega, o rumo é outro, é um rumo novo. E quantos amigos ele constitui nessa caminhada? O livro Atos dos Apóstolos, que os evangelistas vão nos dar, falam daqueles dias em que ele viajava na companhia de Timóteo, de Silas, de Lucas, ajudando Pedro, os discípulos de Jesus, indo para regiões tão distantes, levar a mensagem como se ele estivesse distribuindo as sementes divinas. E as sementes que ele distribuía, o que ele compartilhava, das riquezas que ele tinha aprendido com Jesus, ficava no coração de quem o recebia. E as pequenas igrejas, os núcleos amorosos de pessoas interessadas no bem eram constituídos. E aquela mensagem que ele tinha levado era passada adiante e novos corações também se sentiam felizes. Então, assim como Pedro, Paulo, quando encontra Jesus, se torna um homem melhor. E nós poderíamos ver quantos outros no Evangelho. Zaqueu também é um exemplo disso. Zaqueu era o cobrador de impostos, o publicano, nós já conhecemos a história dele. Quantas vezes a ouvimos? Era aquele publicano, cobrador de impostos, que era mal visto pela coletividade porque ele servia ao Império Romano, cobrando impostos dos seus conterrâneos. Mas como ele, que era um conterrâneo, cobrava impostos daqueles a quem ele deveria ajudar, assim ele era mal visto. Vivia numa vida opulenta, mas sem os amigos legítimos, porque não era aceito pelos outros. Mas há um dia em que ele está em Jericó e ele ouve dizer que havia um mestre especial e que esse mestre era amado por todos, porque quando ele chegava, ele era uma expressão do amor de Deus. Sua palavra era uma palavra lúcida, era uma diretriz, era uma condução renovadora. E mais do que isso, ele era um mestre que amava a todos indistintamente, não fazia diferença de ninguém. Ele amava até os publicanos. Um dos discípulos desse mestre era um cobrador de impostos que se chamava Mateus e que o mestre tinha ido buscar numa coletoria. Então, quando Zaqueu escuta que Jesus era esse mestre que amava a todos, ele começa a cultivar no campo do seu sentimento o desejo de encontrar Jesus. Será que Jesus o aceitaria? Será que Jesus o amaria? Será que Jesus o acolheria? E assim, quando ele está em Jericó, ele ouve certa vez um movimento diferente, vindo da porta principal da cidade, indicando que alguém entrava e era alguém especial, porque uma multidão se dirigia para lá para ver esse alguém que chegava. E quando ele ouve os rumores, os burburinhos do povo, ele se dá conta de quem está chegando, de que quem está chegando é Jesus de Nazaré. E ele, não se importando mais com as suas tarefas, naquele momento deixa tudo o que ele está fazendo e vai, junto com o povo, receber Jesus. Mas naquele instante, no meio da multidão que se aglomerava, ele não consegue divisar Jesus, porque era de baixa estatura. E como a multidão era muito grande, ele não conseguia ver a face de Jesus. E ele então vai procurar maneiras de fixar os olhos naquele mestre. Então ele vê um sicômoro, uma árvore robusta de raízes retorcidas. Sobe na árvore
e começa a procurar, mas quem seria Jesus no meio da multidão? Mas o que mais o surpreende, que a figura de Jesus, embora tão simples, muitas vezes se confundindo com o povo no modo de ser, de vestir, era uma figura que se distinguia das demais pelo modo de amar. E naquele instante, então, quando ele está em cima do sicômoro e começa a olhar, ele descobre Jesus, porque só ele irradiava um amor indescritível. A vibração da sua presença aglutinava, atraía todos para si. E ele, então, fascinado por Jesus, vai acompanhando o mestre que falava à multidão e caminhava na sua direção. Mas o mais surpreendente é que ele imaginava que Jesus passaria por ali e seguiria adiante. Mas quando Jesus se aproxima da árvore em que ele está, Jesus, como se o conhecesse de longa data, para embaixo do sicômoro e o chama pelo nome, dizendo: desce daí, Zaqueu, que é necessário que hoje eu me hospede em sua casa. Naquele momento, Zaqueu desce do sicômoro, um pouco atordoado, a surpresa inesperada, mas ele vai à sua casa e depois recepciona Jesus. E o mais bonito de tudo isso é que quando Jesus parte para cumprir a sua jornada na terra, ele deixa Zaqueu enriquecido de vida nova. As suas orientações ficam para Zaqueu como um conjunto de luz, de dádivas, de bênçãos, sementes que iriam florescer e que renovam Zaqueu. E Zaqueu se torna um homem generoso e bom, de quem o Evangelho vai nos falar depois. Então é assim, meus amigos, que como Pedro, como Saulo, ou Paulo de Tarso, como Zaqueu, todos nós temos ensejo de encontrar Jesus em algum ponto ou em algum dia do nosso caminho. Às vezes, é naquele momento difícil que parece que está tudo perdido, não tem solução, e uma inspiração feliz chega modificando a hora. Ou é aquele instante em que nós gostaríamos de uma nova oportunidade, parece que não vamos encontrá-la e uma porta se abre. É aquele instante em que nós queríamos uma palavra amiga, uma diretriz, e abrimos uma página e uma reflexão feliz vem para nos orientar para o melhor. Nós vamos encontrando Jesus lentamente na nossa caminhada, mas o encontramos com muita segurança nas páginas do seu Evangelho, que os seus discípulos narraram para nós, para que nós pudéssemos ouvir as suas palavras, ler os seus conceitos, ver os seus exemplos e inspirarmos-nos na sua vida. Então Jesus, quando chega, é a doce presença tão discreta que faz de nós pessoas mais fortes, faz de nós pessoas mais felizes, faz de nós pessoas mais otimistas e nos encaminha para a vitória sobre as adversidades. Então hoje a nossa reflexão tinha por objetivo pensar na doce presença de Jesus junto de nós. E desejamos sinceramente que essa presença que inspirou Pedro a atitude de confiança, que inspirou Saulo a atitude de renovação, de amizade, de fraternidade, que inspirou Zaqueu a atitude de generosidade, possa ser a presença que nos inspire a uma vida melhor, que junto dele nós possamos desfrutar de paz, de serenidade e de equilíbrio, e sentir que cada dia há um chamado para nós. Para quê? Para que nós recomecemos em novas bases, com mais confiança, com mais esperança. Então, assim como Pedro, é como se ele dissesse para nós: lança as redes, minha filha. Mas para que lado, Senhor? Lança as redes à direita. É como se ele dissesse: lança as redes da esperança no mar da vida. Porque quem procura, encontra. Quem se esforça, uma hora acha algo de bom. E quem tenta ser melhor a cada dia, depois se surpreende mais forte e vitorioso. Então, assim como Pedro, a presença de Jesus o inspirou a uma vida melhor. Como Saulo, a presença de Jesus o renovou. Como Zaqueu, a presença de Jesus o transformou. Temos certeza que a presença de Jesus nos renovará. Então, que juntos desse Mestre possamos conduzir a nossa vida sempre para o melhor. Muito obrigado por sua atenção.
Que Jesus o acompanhe sempre, a mim também, e me renove, e nos renove, assim como fez com os discípulos do passado. Muito obrigada pela atenção e até um outro dia, se Deus quiser.